tu se preocupa em ficar sem dinheiro para aposentadoria? Quando tu pensa sobre as tuas finanças, isso te preocupa? Te gera algum nível de preocupação? Discutir sobre dinheiro faz teu coração disparar? Se você disse sim para todas essas perguntas, provavelmente você tem preocupação financeira. É isso que o dinheiro tem de mais belo para nos dar. Tranquilidade, segurança para nós, para nossa família. O comportamento é uma caneta que encaixa. Então, sempre que eu aprendi uma coisa, eu vou ter a tendência de repetir aquilo. Se a pessoa tem preocupação em relação a arcar com as suas despesas do mês, isso vai gerar uma preocupação gigantesca. Preocupações financeiras. Quem nunca viveu algum tipo de preocupação com o dinheiro, né? Independente se hoje a tua situação financeira tá melhor ou pior, em algum momento da tua vida, provavelmente tu passou por algum tipo de preocupação. Eu mesma já passei por vários tipos de preocupação. Quem acompanha os podcasts aqui desde o início, né? Eu já contei algumas fases das nossas vidas, principalmente quando nós viemos para Florianópolis, em que realmente nós tivemos que nos restringir sobre vários aspectos. E aí eu sempre brinco que o nosso doce naquela época era a goiabada, porque era o que permitia com que a gente tivesse doce a semana inteira, chocolate. Era muito caro. Essa semana até a gente foi na feirinha e comprei, né, goiabada, e eu lembrei, olha só, agora eu compro goiabada por escolha, né? Que não, eu realmente gosto. Mas por muitas fases era o que dava. E a gente também, naquela época, de alguma forma, tinha preocupações. Então, independente se tu está ou esteve, cuidar das preocupações financeiras é uma coisa importante para que a gente consiga viver melhor. No final das contas, o que tem, né, de maior propósito aqui no podcast Mais Que Finanças é justamente a gente conseguir ter cada vez mais um nível de consciência em relação aos nossos comportamentos, às nossas decisões, e que esse nível de consciência melhore a nossa tomada de decisão e, consequentemente, melhore as nossas vidas. Então, eu espero que você, ao entender melhor sobre preocupações financeiras, também avance nesse sentido em termos de consciência. Este é o tema central do episódio de hoje. Nós vamos entender, então, o que é a preocupação financeira, quais são as origens dela, o que causa a preocupação financeira. Peguei vários estudos e estudos que fizeram revisões de vários outros estudos, né, para entender realmente o que faz com que nós tenhamos preocupações financeiras. Depois nós vamos olhar para o que nós podemos fazer para resolver essas situações financeiras. E por fim eu quero compartilhar um estudo que eu achei muito interessante, que ele avalia idosos e as preocupações financeiras dos idosos. E não adianta a gente chegar lá, né, com os nossos 70 anos e aí a gente querer, nossa, agora eu tô com preocupação financeira. A gente tem que pensar sobre isso hoje, então eu também quero compartilhar esses achados desse estudo para que a gente comece a ganhar esse nível de consciência e fazer o que tem que ser feito hoje e não esperar chegar com 70 anos e daí sim se dar conta que deveria ter sido feito, né? Então, o episódio de hoje tem como tema central preocupação, como resolver essas preocupações e como não chegar na fase lá idoso, né? E aí sim querer pensar sobre isso. Espero que tu goste, espero que realmente contribua para que a gente vá minimizando e avançando no sentido de melhor qualidade de vida no final das contas. É isso que a gente busca. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos no nosso 81º podcast, né? Então a gente tem aí 81 episódios do podcast Mais Que Finanças, podcast em que fala muito mais do que números, fala sobre comportamento financeiro. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, um novo episódio para que a gente consiga ir cada vez mais avançando nesse nível de consciência e melhorando a nossa tomada de decisão. Enfim, sem mais delongas, como eu sempre falo, vamos entender o que é preocupação. Existem, né, várias distinções entre o que é preocupação, o que é ansiedade, para conceituar e diferenciar essas coisas. Preocupação, propriamente dita, assim, o que é quando tu está preocupado, independente do motivo? Sempre a tua preocupação vai ser uma percepção que você tem de incerteza em relação ao seu futuro. Então, sempre que tu tiver uma percepção de, olha,
tem um risco aqui no meu futuro, tem uma instabilidade aqui no meu futuro, eu não sei exatamente o que vai acontecer com o meu futuro, você vai criar algum nível de preocupação. Alguma preocupação mais forte, outras preocupações menos, mas num princípio ele sempre vai partir desta percepção do futuro. Tanto é que o nome, né, chama-se pré-ocupação. Então eu tenho um pré antes de aquilo efetivamente acontecer. Então, sempre que eu tenho preocupação, eu estou me referindo ao futuro. E eu estou me referindo a alguma ameaça que eu possa estar percebendo, sabe? Então, ameaça, incerteza, insegurança, tudo isso faz com que nós olhamos para o futuro e isso vai gerando essas preocupações. Então, a gente sempre tem que entender esse conceito, porque, primeiro, né, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. A verdade é essa. E sempre que a gente olha para o futuro e percebe algumas ameaças, na maior parte das vezes essas ameaças percebidas, elas são muito mais construções da nossa cabeça, construções que vêm dos nossos medos, das nossas inseguranças, do que propriamente uma situação real. Isso eu acho que é muito interessante a gente entender, sabe? Quando tu tem preocupações, ou seja, quando você tem esta insegurança em relação ao futuro e essa percepção de que pode haver alguma ameaça, você constrói uma imagem de um cenário que ainda não aconteceu. Então você cria aquele cenário na sua cabeça como se aquele cenário verdade fosse. E esta verdade que você criou na sua cabeça é o que te deixa preocupado. Por que isso é muito importante que a gente entenda? Porque nós sempre vamos construir imagens futuras com base no que nós aprendemos, com base nas nossas crenças, com base nos nossos padrões comportamentais. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo, assim, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu sou uma pessoa naturalmente preocupada, eu sou muito intensa. Então, eu tenho uma tendência muito grande a construir imagens futuras. E eu crio histórias, e assim, na minha cabeça, aquilo é muito real, sabe? Só que, na verdade, por vezes, aquilo não faz o menor sentido realista. E eu me preocupei por uma construção que eu fiz, por uma ideia que eu construí, que não é a real. Então, é muito importante que nós tenhamos essa análise de nós mesmos e de como nós lidamos com as coisas, esse autoconhecimento, porque muitas vezes a gente gera preocupações que não são embasadas. Por exemplo, eu recebo vários directs e na minha mentoria também eu recebo muitas pessoas com esse perfil, assim, que na infância viveram dificuldades financeiras, viveram escassez, que realmente faltou por vezes até alimentos, e que hoje elas têm uma condição financeira muito boa, e que mesmo assim elas estão sempre preocupadas. Só que percebe só, a preocupação financeira dela hoje nada tem a ver com o contexto de vida dela hoje. Essa preocupação, na verdade, é um resquício daquele medo que existia lá da infância. E ela pega todo aquele aprendizado de dor, de medo, de insegurança e transpõe para o cenário atual. Quando ela pega e transpõe isso para o cenário atual, é como se, na atualidade, mesmo em condições completamente diferentes, ela estivesse vivendo aquela mesma situação adversa, aquela mesma situação ameaçadora. E quando ela tem essa percepção de que eu estou vivendo uma situação ameaçadora, ela tem preocupação. E essa preocupação vai fazer com que tenham diversos problemas, inclusive de saúde psicológica, né? Ansiedade, todas essas coisas que a preocupação vai gerando. Só que não é real. É isso que eu quero deixar claro, sabe? Não é real. Porque se ela olhar para o contexto dela hoje, não existe aquelas ameaças que ela viveu lá na infância. É um novo contexto, é uma nova situação. Ela já não tem mais aquelas ameaças, aquela insegurança. Então ela precisa desenvolver um novo olhar sobre a sua própria realidade, não sobrevalorizando a realidade que ela viveu lá na infância.
E isso não é fácil de fazer, eu sei, sabe? É uma coisa natural, é o que eu sempre dou o exemplo, eu sempre procuro, né? É a caneta que encaixa. O comportamento é uma caneta que encaixa. Então, sempre que eu aprendi uma coisa, eu vou ter a tendência de repetir aquilo. Se eu estou numa situação mais confortável, mas eu me acostumei a viver numa situação de muita instabilidade, é como se esse padrão comportamental da instabilidade, ele estivesse querendo encaixar de novo, sabe? E aí eu sempre vivo naquele contexto ameaçador, quando na verdade aquele contexto já não existe mais. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que você tenha uma análise melhor sobre o seu contexto de vida atual. E que você perceba se as suas preocupações hoje, elas são inerentes à sua realidade hoje e às suas perspectivas futuras, ou se você está sobrevalorizando uma coisa que você já viveu e isso está te gerando mais preocupação, e não só preocupação, ruminação. E aí eu quero entrar nesse outro conceito. Quando a gente está preocupado, a gente está olhando para o futuro. Quando nós estamos ruminando, nós estamos olhando para o passado. E independente de ser preocupação ou ruminação, o que se sobressai são pensamentos negativos. Então, quando tu tem uma preocupação, tu tem uma incidência muito grande de pensamentos negativos, de incerteza, de instabilidade, ameaçadores em relação ao teu futuro. Quando tu tem ruminação, o que é ruminação? É quando tu fica, sabe vaca? Meus exemplos são maravilhosos, né? Vaca, quando ela come, depois de comer, ela engole o pasto e depois ela segue ruminando. O que ela faz? Ela fica mastiga, engole, mastiga, engole, mastiga, engole, e ela fica ruminando, mastigando, remastigando aquilo, sabe? É como, e por isso que o termo é ruminação, porque nós ficamos pegando coisas do passado e remastigando aquilo. Só que isso vai fazendo um loop mental na nossa cabeça que vai deixando, às vezes, a pessoa louca. Louca no sentido, assim, perturbada emocionalmente, sabe? Fragilizada mentalmente. Por quê? Porque ela está entrando nesse looping de pensamentos negativos. Então, a ruminação é esse looping de pensamentos negativos que vai tomando conta de você e você já não consegue mais olhar a realidade como ela é. Porque você tá só naquele looping de pensamentos negativos que te tiram do real e sobrevalorizam experiências que já não tem mais nada a ver com o contexto que tu vive. Portanto, a palavra de ordem que você, a pergunta que você tem que se fazer nesse contexto é: as minhas preocupações e as minhas ruminações hoje, elas são em decorrência do meu contexto atual, ou eu estou colocando vivências, experiências e aprendizados do passado e estou sobrevalorizando a situação atual, no sentido de gerar essas preocupações. Esse nível de consciência vai fazer com que você tenha preocupações, eu não estou dizendo que nós não tenhamos preocupações na vida, mas tenham preocupações realistas e não disfuncionais. Então esse é um primeiro ponto em relação ao que eu gostaria de trazer aqui. Não, nós não vamos evitar preocupações. Só que, obviamente, a gente pode evitar algumas e é o que eu vou falar logo mais. Mas, quando nós estivermos preocupados ou estivermos ruminando alguma coisa, que isso seja preocupações coerentes, que isso sejam preocupações reais. Por exemplo, não tem como dar outros exemplos nessa condição, né? Eu acho que fica muito claro esse tipo de exemplo. Tem tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma catástrofe, é cenário de guerra. Isso é óbvio que vai gerar preocupação. Só que é uma preocupação real, entendeu? Não é uma preocupação, nossa, eu tenho hoje uma boa condição financeira, eu tenho uma estrutura financeira boa, só que os medos do meu passado ainda permanecem dentro de mim. Nesse caso, não. Nesse caso, a preocupação é real. Aconteceu uma catástrofe e essas pessoas, elas precisam recomeçar a vida delas. Então, existe uma insegurança eminente, existe uma segurança real e elas vão precisar lidar com isso. Esta preocupação, a gente precisa olhar com
olha, isso aqui é real, vamos trabalhar em cima disso. Agora, a outra preocupação que eu estava comentando, que é essa de transpor o passado no presente, essa não é real. Então, nós temos que fazer trabalhos intrapsíquicos, ou seja, alterar a forma que eu penso sobre aquele contexto, para que eu minimize essa preocupação que está afetando a minha saúde mental, meu sono, minha produtividade, meu foco, porque isso fisga a atenção, está prejudicando tudo isso, só que esses prejuízos são distorções que eu estou fazendo do meu contexto, porque na verdade aquilo já não existe mais. Entendeu a diferença? Depois coloquem nos comentários se vocês entenderam assim a lógica de raciocínio, sabe? O que eu quero é que a gente crie senso de contexto. Onde eu estou hoje e as minhas preocupações, elas são reais ou elas são transpositadas, é ótimo. Ou elas foram trazidas, né, de outros contextos e reproduzidas no atual contexto, de forma inconsciente. Então, analisa a sua vida hoje e tenta perceber isso. É real ou é uma distorção? Se for real, a gente tem que trabalhar para minimizar essas ameaças. Se for distorção, o que a gente tem que trabalhar é a nossa percepção, é o nosso pensamento em relação àquele novo contexto. E não simplesmente implementar, né, estratégias corretivas, digamos assim. Que não deixa de ser, né? É uma estratégia corretiva, logo mais eu vou falar. Que são estratégias internas de minimizar a preocupação. Mas, enfim, a gente tem que ter sempre esses cuidados. E por que é tão importante nós discutirmos essa questão da preocupação? Como eu já disse, ela gera ansiedade, ela gera depressão. Depressão não necessariamente, né? Mas ansiedade com certeza. Ela gera sono, foco, enfim. Só que tem uma outra coisa que é muito relevante do ponto de vista de saúde mental e financeira, que é o bem-estar. Se tu tem preocupação, tu não tem bem-estar. Não tem como haver bem-estar com preocupação. Então a gente tem que otimizar os nossos esforços mentais na direção do que vai construir uma vida melhor. Se eu sobrevalorizar coisas e estar sempre preocupado, isso vai prejudicar a minha vida, o meu bem-estar. Então a gente precisa olhar para esse tipo de coisa, porque tu vai viver melhor se tu conseguires ter uma vida com menor nível de preocupação. É isso que por vezes as pessoas não entendem, sabe? É só olhar o extrato, Ah, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema financeiro. E aí as pessoas que vão normalizando o fato de ter dívida, pensam assim, ah, mas tudo bem, já tô ferrado mesmo, me ferrar mais um pouco não tem problema. Só que assim, ó, a grande questão não é simplesmente ter o extrato e ter o nome negativado, mas é o quanto isso implica no teu bem-estar, na tua tranquilidade, na tua relação com as pessoas. Porque se tu tem preocupação financeira, a tua relação com as pessoas fica prejudicada. No episódio que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Então, não é uma questão simplesmente de limpar o nome e pagar dívidas, se for o caso, ou buscar ter segurança por ter, mas é porque isso vai fazer com que tu viva melhor. É isso que o dinheiro tem de mais belo para nos dar. Tranquilidade, segurança para nós, para nossa família. Isso não tem preço. E por vezes as pessoas esquecem disso, achando que é simplesmente, é só um nome sujo, é só a dívida, é só a preocupação de não ter condição de pagar. Tá, mas e o quanto isso tem afetado o resto da tua vida e tu nem percebe? Então é por isso que a gente tem que, cada dia mais, avançar no entendimento, na compreensão, na consciência de que nós precisamos construir uma vida financeira sólida para que a gente possa viver melhor, e isso requer eliminar grandes preocupações. E é interessante pensar nas preocupações também como duas etapas, né? Tem um artigo que foi o qual eu me baseei para construir toda essa linha de raciocínio, e ele diz que a preocupação, ela parte de dois princípios. Que o princípio é a avaliação que nós, em termos de processamento da informação, vamos fazer da situação. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos avaliar a importância daquela ameaça. Quanto mais ameaçadora for percebido um contexto, mais preocupado nós ficaremos.
Essa é a primeira fase da preocupação. Então, eu avalio e eu percebo quão ameaçador é isso aqui. Se a minha percepção for de que aquilo é extremamente ameaçador, a minha preocupação avança. E num segundo momento, nós vamos pensar nos recursos de enfrentamento disponíveis. Então, eu vejo a ameaça e eu vejo o que eu tenho de recurso disponível para minimizar o impacto daquela ameaça. Se eu olhar e perceber assim, olha, o que eu tenho aqui de recursos não é suficiente para amenizar essa ameaça. A tua preocupação ela vai se sobressaltar ainda mais. Vou dar um exemplo. Digamos que tu tenha comprado uma casa, tá? E uma casa financiada. Bom, num primeiro momento, aquela realização, comprei minha casa, tô feliz, realização de um sonho e tudo isso, ok. Aí, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, tu começa a perceber que tem outras coisas, né, a serem feitas na casa, e aquela parcela, que inicialmente era uma parcela que parecia super coerente com a tua realidade, começa a ficar apertada. Tu começa a perceber um nível de ameaça eminente. Ó, a parcela da casa, que antes parecia tranquila, não me parece que é tão tranquila assim. Deu aquele primeiro start para que a ameaça fosse percebida. Se você tiver uma segurança financeira, tiver reserva de emergência, se você tiver toda uma construção financeira sólida que consiga abater estas parcelas ao longo do tempo e tu te sinta seguro com isso, mesmo que tenha surgido num primeiro momento um nível de preocupação, um nível de percepção de ameaça, se você tem recursos para subsidiar isso, a sua preocupação baixa. E você segue a vida pleno. Agora, se esses recursos eles não forem suficientes para minimizar essa ameaça, a preocupação se exacerba. Exacerba. Será que essa palavra tá certa? Não sei. Ai, ai. Quem já tá aqui há mais tempo já sabe que eu crio palavras, né? Mas essa ameaça, ela vai aumentar. Então, sempre que não há recursos percebidos suficientes para minimizar a ameaça, essa ameaça, ela vai ser notada como maior e isso vai gerar maior preocupação, consequentemente. E essa preocupação vai gerar toda aquelas mega insatisfações que a gente estava dizendo, né? Então esse é um primeiro fato, e aí já saindo, né, dessa parte de conceito e entrando nesse segundo momento do o que gera preocupações, esse é um primeiro fato unânime que gera preocupações. Se os meus recursos, eles não são suficientes para minimizar as minhas ameaças, a preocupação, ela vai ganhar mais corpo. E ao ganhar mais corpo, ela vai perturbar ainda mais a minha vida. Então, sempre a gente tem que pensar em tamanho de ameaça percebida. E como eu já disse antes, perceber se aquela ameaça é real ou ela é distorcida, tá? Então essa é uma primeira coisa. Depois foi feito um estudo muito interessante nos Estados Unidos com mais de 18 mil pessoas. Como eu sempre falo, né? Eu gosto muito de estudos longitudinais que vão realmente... Longitudinais não, nesse caso, estudos com um grande público. Só corrigindo, né? Longitudinal é quando eu acompanho por vários anos. Com amostras grandes é quando eu tenho um público muito grande numa mesma investigação. E esse estudo tinha uma amostra muito grande, um público, né, grande, que era mais de 18 mil pessoas na amostra final. Ou seja, mais de 18 mil pessoas foram avaliadas em relação a esses quesitos de preocupação financeira, para que fosse construído ali um modelo que dissesse, é isso que gera preocupação, tá? Então, essa pesquisa, ela foi realizada e eles conseguiram mapear quais eram os principais fatores que geravam preocupação na vida dessas pessoas. Preocupação financeira, né? Esse era o objetivo. E o que é interessante, né? Primeiro, eles fazem algumas perguntas em relação à preocupação, e aí eu gostaria até que tu fizesse esse exercício aí com você. Pensa só. Tu se preocupa em ficar sem dinheiro para aposentadoria? Pergunta 1. Pergunta 2. Quando tu pensa sobre as tuas finanças, isso te preocupa? Parece óbvia a pergunta, né? Mas enfim. Te gera algum nível de preocupação?
E essa terceira que é mais descrita ainda em relação a essa questão de preocupação. Discutir sobre dinheiro faz teu coração disparar? Se você disse sim para todas essas perguntas, provavelmente você tem preocupação financeira. E essa preocupação financeira pode estar fazendo com que você desencadeie todas essas coisas ruins, entre aspas, que eu vim comentando, né? De dificuldades, de estresse, ansiedade, enfim, tudo que eu já comentei. E aí, o que o estudo faz? Ele avalia essas 3 questões para ver nível de preocupação, ele avalia o nível de estresse financeiro e ele avalia também o nível de capacidade financeira, tanto subjetiva quanto objetiva, né? O que seria a capacidade financeira objetiva? Ter recursos disponíveis para que eu consiga dar conta dos meus problemas. Então, eu ter recursos, como eu já comentei, para suprir a ameaça. Se eu conseguir, ok, diminuir a minha preocupação. Se os meus recursos não forem suficientes, a ameaça vai subir. Só que ele não avaliou só isso. Ele avaliou outros fatores que eu já discuti várias vezes aqui no podcast e que eles são muito relevantes. Dentre eles, percepção de autoeficácia. O que é a percepção de autoeficácia? É o quanto eu considero que eu darei conta de suprir as minhas dificuldades, de enfrentar as minhas dificuldades e de resolver os meus problemas financeiros, nesse caso, né? Quando eu não tenho segurança de que eu vou conseguir resolver aquele problema, é como se me faltasse um recurso. Porque se eu acho que eu não vou dar conta, o que acontece? Eu procrastino. Se eu procrastino, eu amplio o meu problema financeiro. Portanto, a percepção de autoeficácia financeira não é um fator objetivo em termos de recurso, mas ele é um fator que faz total diferença para que a pessoa consiga minimizar seu nível de preocupação. E aí, nesse estudo, eles avaliam isso, né? Avaliam a percepção de autoeficácia, avaliam o comportamento financeiro tanto de curto prazo quanto de longo prazo, avaliam o comportamento de cartão de crédito, se a pessoa usa muito cartão de crédito, se ela consegue pagar suas faturas, e avalia também a parte técnica de conhecimento financeiro. Além disso, eles fazem uma pergunta assim, né? Até que ponto, né, de uma escala de 0 a 10, você sabe lidar com as suas contas do dia a dia, cartão de crédito, despesa? Para avaliar também essa percepção subjetiva, porque uma coisa é usar as escalas e acabar tendo uma informação ali bem construída por causa das escalas, né? E aí quando eu faço uma pergunta aberta, assim, até que ponto tu acha que tu lida bem? Aí, por vezes, tu vai externalizar ali a tua percepção sobre ti mesma, e aí isso pode trazer alguma clareza. Então, em resumo, né, o que esse estudo fez? Ele não olhou só renda como um recurso para minimizar ameaças, mas ele também olhou todas essas variáveis subjetivas como variáveis que ampliam o nível de preocupação. Seja ela a minha percepção de autoeficácia, seja ela a minha percepção sobre como que eu me comporto com o curto prazo, o longo prazo, o cartão de crédito, e se eu tenho ou não conhecimento, e também essa parte tão quão subjetiva como a autoeficácia, que é de uma escala de 0 a 10, né, se eu consigo lidar com as contas do dia a dia e tudo isso. Então, ele avaliou todos esses aspectos, objetivos e subjetivos. O que ele nos trouxe de resultado? Que uma menor capacidade financeira, ou seja, uma menor capacidade de percepção de autoeficácia, menor capacidade de gerenciar o dinheiro, menor capacidade de pensar no futuro, menor capacidade de lidar com cartão de crédito. Que sempre que eu estiver com essas capacidades que não são objetivas feridas, isso amplia o meu nível de preocupação. Olha que interessante, eu não estou falando nada objetivo, renda, por exemplo. Eu estou falando de coisas subjetivas, como, por exemplo, a tua percepção da tua capacidade de resolver estes problemas. E simplesmente o fato de tu achar que tu não dá conta de resolver esses problemas amplia a tua preocupação. E quando amplia a tua preocupação, tu perde a capacidade de fazer muitas vezes boas escolhas, porque tu entra naquele looping, né, de que fica ruminando os pensamentos negativos e tu não consegue entrar em ação.
Esse é o grande problema das preocupações financeiras, que são potencializadas por aspectos subjetivos. Não tem a ver com o dinheiro em si, mas tem a ver como que a pessoa se sente naquela condição. E quando ela se sente muito incapaz de lidar com aquela situação, isso distancia ela da resolução do problema. E este distanciamento amplia a preocupação e amplia o problema, obviamente. Então, o que é mais interessante desse estudo é que as preocupações financeiras, elas não são construídas apenas por falta de recurso financeiro, mas ela também é construída a partir de percepções subjetivas que você tem sobre você mesmo e sobre suas capacidades. Mais uma vez, não é só sobre números. Não é só sobre números. Porque uma pessoa que tem um salário de 50 mil reais, esta pessoa, ela pode estar enfrentando preocupações financeiras. E pode ser que seja uma preocupação distorcida. Por quê? Pode ser que... Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela tem um salário razoável, não é um salário de 50 mil reais, mas é um salário bom, que ela consegue se manter dentro da estrutura de vida dela. Ela tem outras rendas e a dívida dela hoje corresponderia em torno de 7% do patrimônio total dela. Ou seja, é um pouco perto do que ela tem em termos de patrimônio. Embora existam algumas dificuldades para acessar esse patrimônio não é líquido, né? Não tem acesso direto. Mas existe patrimônio. E a renda dela, né? A capacidade dela financeira de enfrentar essa diversidade, as dívidas, vai comprometer apenas 7% de todo esse patrimônio. Só que ela tem uma percepção de que ela não vai conseguir dar conta disso. Ela tem uma percepção de autoeficácia muito baixa, ela tem autoestima baixa, ela tem pensamentos ruminatórios muito grandes, pensando sobre como que ela foi se colocar naquela situação, que ela não deveria ter feito aquilo. Então tem um sentimento muito grande de culpa que envolve. E todos esses sentimentos e todos esses aspectos fazem com que essa preocupação ela amplie-se muito mais. E nada do resto da vida dela se torna interessante, porque ela está constantemente preocupada com a situação financeira. Mas percebe que é uma preocupação que não é financeira? Que é muito mais ela com ela mesma? Por quê? Porque ela teria condições, comprometeria apenas 7% do patrimônio dela. Então, não é o problema do dinheiro, embora precise fazer algumas realocações desses recursos, já que ele não é líquido. Mas a questão não é o dinheiro em si. A questão é o contexto de vida, de história dela, de aprendizado, que faz com que ela sobressalte essas adversidades, se colocando muito pequenininha diante desse problema. É como se o problema fosse gigante e ela fosse miudinha, e ela olha para o problema e diz assim, como que eu entrei aqui e eu não tenho a menor condição de sair daqui? Só que, na verdade, ela tem. Então, eu quero que tu olhe para o teu contexto de vida e perceba se você não está potencializando um problema que, na verdade, recurso financeiro você tem, só que o problema é o teu recurso emocional que está afetado. O teu pensar sobre o contexto está afetado. E este pensar sobre o contexto tem ampliado o problema e ampliado as tuas preocupações, que nem o caso dessa minha cliente. Então, esse estudo ele consegue comprovar realmente isso, né? E eu não tô dizendo que a renda também não afete, óbvio, né? Se tu tiver recursos para bancar as coisas, vai minimizar. Mas, por vezes, mesmo que tu tenha recursos, como é o caso dessa minha cliente, a questão emocional ela é tão forte, que é como se o dinheiro ele ficasse imperceptível. E só a questão emocional fosse aumentando aquele nível de ruminação. Então, olha para essas construções, né? Olha para esses contextos e tenta olhar para o teu contexto e pensa assim, pega um papel, uma caneta e desenha assim, esse meu problema é um problema emocional e aí tenta mensurar quais são os problemas emocionais que está acontecendo, será é baixa autoestima, foi uma questão de realmente tu achar que tu não dá conta e tentar buscar o porquê que tu não consegue isso
E fazer exercícios, eu já falei várias vezes aqui, né, do exercício, por exemplo, da validação das evidências. Se tu disseres assim, eu não vou dar conta, tá, eu não vou dar conta. Agora, liste 5 evidências que provem que tu não vai dar conta, que tu fracassou, que tu é um fracasso. Liste 5 evidências de que tu é um fracasso. Agora me liste 5 evidências de que tu tem condições de enfrentar esse problema. Esse tipo de exercício, ele vai te dando clareza de contexto e diminuindo o nível de distorção em relação à realidade. E vai permitindo com que tu dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque o mais difícil é dar o primeiro passo. Tem um estudo do Kahneman que ele fala sobre o desafio, o problema do início, ou o desafio do início, que é justamente essa coisa de começar. A gente tem uma dificuldade muito grande de começar. E aí a gente procrastina, por todos esses aspectos emocionais, o início. Então, tu precisa dar esse primeiro passo. E esse exercício das 5 evidências ajuda nesse primeiro passo, para que tu consiga enfrentar esse primeiro passo e dizer assim, tá, já dei o primeiro passo, já consegui perceber que, na realidade, o meu problema era muito mais emocional do que financeiro. Agora eu preciso olhar para isso, validar se realmente esses meus pensamentos são reais, se não forem, ir trabalhando a minha percepção de contexto para minimizar as minhas preocupações distorcidas. Então, aplica esse exercício, papel, caneta, aplica, escreve. Jéssica, pode ser no telefone, pode... O melhor é que você escreva num papel e que você veja, sabe? Porque isso permite com que você... Primeiro, quando tu escreve, tu ativa outras áreas do cérebro que não a que tu escreve no computador. Segundo, quando tu olha ali o texto escrito, tu consegue tornar... É como se aquilo fosse mais verdadeiro, sabe? É como se tu conseguisse ter mais clareza e menos subjetividade. Então, isso é um exercício bem importante, ter esta clareza. Portanto, papel e caneta de preferência e escreve aí. Coloca lá em cima teu problema, qual é a ameaça percebida, e aí, essa ameaça percebida, ela é emocional ou ela é real financeira? E aí tu vai listando, se ela é emocional, me liste 5 evidências de que eu realmente não vou dar conta. Me liste 5 evidências de que eu vou dar conta. Qual é o primeiro passo? E aí tu vai construindo esse plano de ação para que tu dê esse primeiro passo, para que tu dê esse primeiro passo. Então, nesse aspecto, né, o que eu queria trazer é que, sim, dinheiro, falta de dinheiro vai amplificar preocupações financeiras, mas não só isso. Os aspectos emocionais, a tua percepção subjetiva da tua realidade, ela também vai influenciar essa ampliação das tuas preocupações financeiras. E aí tem um outro estudo bem interessante relacionado a isso, né? Que ele busca entender qual é a principal fonte de ruminação financeira e preocupação financeira. Lembrando que a ruminação, ela está muito mais relacionada com aspectos do passado, de eu ficar, né, ruminando aquele pensamento e buscando, nem buscando, né, eu só fico pensando negativamente mesmo. E a preocupação está muito mais com a pré-ocupação, né? Então eu estou olhando para o futuro e percebendo essas ameaças. E aí eles fizeram várias avaliações, mapearam e tal, e o que eles descobriram? Que o que mais gera preocupação financeira, além dos aspectos emocionais que eu já citei do estudo anterior, é justamente não conseguir arcar com todos os seus compromissos do dia a dia, do mês, as suas contas mensais. Se a pessoa tem preocupação em relação a arcar com as suas despesas do mês, isso vai gerar uma preocupação gigantesca. E eu quero chamar a atenção nesse ponto. Muitas vezes, você e tantas outras pessoas, elas acham que, por exemplo, assim, nossa, se eu me mudar para uma casa melhor, para uma estrutura melhor, mesmo que eu não tenha condições hoje, isso vai fazer com que eu me sinta melhor e ao me sentir melhor eu vou ser mais produtivo. Na prática funciona para algumas pessoas, sim. É aquela coisa de que se eu tô na corda do pescoço, do ponto de vista da teoria de escassez, eu tenho dividendo de foco. Eu acabo sendo mais focado por estar com a corda no pescoço. Mas assim, quem vai se beneficiar disso é uma minoria. Porque a maior parte das pessoas, ao se colocar numa condição dessas, vão bugar.
literalmente bugar, sabe? Sim, buguei, buguei. Por quê? Porque essa pessoa ela vai se ver numa condição tão ameaçadora que ela vai perder completamente a capacidade de raciocínio, de estratégias, de enfrentamento dos problemas, e ela vai começar a ficar surtada. A preocupação ela vai tomar conta da cabeça dessa pessoa. E essa preocupação vai fazer com que essa pessoa ela não consiga ter discernimento do real. E aí ela não consegue avançar. Portanto, cuidado, e eu já falei isso várias vezes aqui, cuidado com o aumento da renda, sabe? Cuidado com aumento da renda não, né? Cuidado com o aumento das despesas em relação à tua renda. Sempre que você for ganhar mais ou querer antecipar coisas que você ainda não tem para pagar, você vai se colocar numa situação que com certeza pode limitar a tua capacidade de avançar na vida. Por quê? Esse estudo mostra. A maior fonte de preocupação financeira é não ter condição de pagar as despesas do mês. Só que o problema é que essas despesas do mês, elas são compromissos feitos por você. Claro, salve exceções de que a renda realmente é muito inferior a ter um mínimo de qualidade de vida, mas salve essas exceções, na maior parte das vezes, a renda não é suficiente para arcar os compromissos do mês, porque os compromissos do mês foram antecipados. Em que sentido? Você estabeleceu compromissos financeiros mensais além das suas capacidades. Você antecipou prazeres que você ainda não tinha condições de pagar. E você, ao fazer isso, não abriu mão de outras coisas que você deveria ter prioridade, né? Um exemplo muito claro. Quando a gente veio para Floripa, a gente não tinha uma condição financeira muito boa. Na verdade, eu ganhava a bolsa do doutorado e o Gui tinha um salário de início, e isso é uma coisa importante dizer também, as pessoas, aqui mesmo, né, a gente está sempre fazendo um processo seletivo na Plano A, e as pessoas não têm experiência nenhuma e querem sair ganhando um monte. Gente, todo mundo tem que começar num lugar. Tu não vai começar como um analista. Tu precisa começar lá, na maior parte das vezes, como um estagiário, sabe? Não queira ter primeiro ganho para depois mostrar o teu valor e o teu desenvolvimento. Primeiro tu te desenvolve para depois que tu conseguir ter os ganhos, né? Paralelo feito, porque essa semana mesmo já aconteceu isso, assim, das pessoas não terem experiência nenhuma. Ah, mas eu quero um salário de tanto. Mas não é coerente com a tua experiência. Enfim. E aí, o que aconteceu é que quando a gente veio aqui pra Floripa, o Gui não tinha experiência em escritório de contabilidade. Então ele aceitou o salário que tinha à disposição. E era menor do que um salário mínimo de hoje. E tava tudo bem, tinha que começar de algum lugar, né? Como é que vai esperar ganhar se tu nem sabe aquela função? Tu vai ter que aprender, mostrar teu valor, te desenvolver, pra daí ter reconhecimento. Então a gente realmente vivia numa condição apertada. E eu sempre priorizei morar bem, sabe? Porque eu fico muito em casa, primeiro, no meu doutorado eu fiquei muito em casa. Não tem aqui na UFSC, que é a universidade que eu fiz meu doutorado, não tem uma estrutura adequada de grupo de pesquisa. Diferente de lá em Santa Maria, que eu fiz a graduação e o mestrado, e que tinha, assim, a gente realmente ia para a universidade, a gente ficava reunido, a gente desenvolvia pesquisa junto. Aqui na UFSC não tem isso, não tem esse contexto, a infraestrutura também não é legal, enfim, assim, é uma tristeza ver as universidades do jeito que estão. E diferente da Universidade de Santa Maria, que realmente tinha uma estrutura muito boa. Não só a estrutura que eu digo física, né? Mas de comprometimento das pessoas em querer avançar, crescer e desenvolver aquilo ali. Enfim, desabafos em relação à ciência brasileira. E aí, o que acontecia é que eu ficava muito em casa, e aí eu priorizei morar bem. E dentro do nosso orçamento, aquilo comprometia muita coisa. Bom, se eu fiz uma escolha de assumir um compromisso financeiro grande, eu tenho que entender que dentro da minha condição, ao fazer isso, eu vou ter que abrir mão de várias outras coisas. Como eu já falei no episódio aqui hoje, né? Eu abri a mão de comer chocolate com a minha goiabada. Por quê? Porque eu sabia que eu estava comprometendo um valor muito grande com moradia. E ao fazer isso, eu precisaria abrir mão de outras coisas. Qual é o problema que acontece? As pessoas olham e dizem, não, eu preciso morar bem.
Só que ela também não quer abrir mão de chocolate, ela não quer abrir mão da pizza, ela não quer abrir mão de uma assinatura de uma televisão, não sei o quê, ela não quer abrir mão de sair no final de semana. E aí começa a gerar preocupações em relação à capacidade de pagar aquelas contas, porque esta pessoa, ela não está vivendo dentro das suas condições. E quando a gente não vive dentro das nossas condições, amplifica o problema, amplifica a preocupação. E olha que interessante, quando isso acontece, o problema emocional, a percepção emocional, ela fica muito grande. E muito maior do que o do ganho. Dentro da teoria base de finanças comportamentais, a gente entende que a perda, ela dói 2 vezes mais do que o ganho. Então, sempre que eu estou numa situação de perda, de risco, de medo e tal, esses sentimentos, eles vão ser muito maiores do que a euforia quando eu tiver um ganho. E aí, olha esse contexto. Digamos que você estabeleceu compromissos mensais muito maiores do que as tuas condições, achando que, não, eu não posso abrir mão disso porque eu preciso viver bem. A preocupação que isso ao longo dos meses vai gerando em ti, ela te gera um prejuízo 2 vezes maior do que o prazer de estar vivendo aquela condição de vida mais cara que tu não tinha condições de pagar. Entendeu a lógica? O fato de você viver uma vida que você não pode pagar, achando que aquilo ali é o que vai te dar de qualidade de vida, na verdade te gera uma preocupação, te gera um estresse que é 2 vezes maior do que o prazer de ter aquela vida que você antecipou, que você não poderia ter pago. Portanto, não vale a pena. Não vale a pena você assumir compromissos mensais que não caibam no seu bolso, buscando ter uma qualidade de vida. Porque quando você faz isso, na verdade você perde qualidade de vida, porque você amplia a sua preocupação. E esse estudo prova isso. Ele nos diz que ter despesas que não são passíveis de serem pagas no mês ou que há dúvidas sobre a capacidade de pagar, que isso é a maior fonte de preocupação. E aí a pessoa vai dizer assim, né? Tá, mas isso é só um número. Não. Porque a construção daquela realidade mais cara que tu não tem condições de pagar não é em decorrência do número. A construção daquele contexto de vida é uma construção comportamental. É você, suas emoções, suas aspirações que fizeram você construir um contexto que você deixou de ter condições de pagar. Não é o número. É você que se colocou nessa situação. Ai, Jéssica, mas eu me coloquei nessa situação de uma forma incoerente e irracional? Sim. Irracional eu nunca gosto de usar, né? Com racionalidade limitada. Por quê? Não é culpa sua na maior parte das vezes, mas é o que você aprendeu sobre dinheiro. É o que você aprendeu sobre as suas condições de vida. É o que você aprendeu que é importante para você. Então você se colocou nesta situação não porque você é irresponsável, burro, inconsequente, não. Muitas vezes você se colocou nesta condição porque você realmente acreditava que essa era a melhor escolha para você. Porque você não tinha consciência disso. Por isso que eu iniciei o episódio falando sobre consciência. Que nós precisamos desenvolver, né, um nível de consciência para que a gente comece a tomar melhores decisões. Porque se você não tiver esse nível de consciência, você vai, mais uma vez, tomar decisões de ampliar os teus custos de vidas sem ter condição de pagar isso, e isso vai te gerar prejuízo. E isso vai te gerar, depois, mais preocupação. Só que você construiu esse contexto não por causa do número, mas por causa das tuas emoções. Percebe a diferença? E percebe a diferença de entendimento, de que olhar por essa ótica te dá mais clareza do porquê que tu construiu uma vida que tu não tem condição de pagar? Não é que tu é irresponsável, não é que tu é inconsequente, não é que tu é fora da casinha. É porque o que tu aprendeu sobre dinheiro, sobre a relação, sobre a tua vida foi isso. E agora tu tá aprendendo que fazer isso te prejudica. E aí agora tu vai ter mais força para mudar esse contexto.
Porque tu percebeu que isso, na verdade, ao invés de trazer qualidade de vida, tá te gerando prejuízo. Então, é sempre muito mais que números. É sempre, sempre, sempre muito mais que números. Dito isso, a gente já entendeu quais são os fatores, né, que amplificam as nossas preocupações, que elas estão relacionadas à questão emocional e que elas também estão relacionadas a essa questão de ter contas maiores do que eu posso pagar. E que isso também é uma construção emocional, né? Que gera um resultado prático, não ter condição de pagar, mas que foi construído com base num comportamento. Tá, eu já falei algumas soluções, mas agora eu quero sintetizá-las, né? A partir disso, quais são as soluções que a gente tem que buscar? E a gente tem sempre dois caminhos. Eu tenho soluções internas e eu tenho soluções externas. O que são as minhas soluções internas, né? Que eu tenho de recursos, isso são os recursos, né? Recursos internos e recursos externos. Quais são os recursos internos que eu tenho? Desde a minha saúde, é um recurso interno, que por vezes a gente negligencia muito, né? Ah, eu não preciso fazer exercício físico, eu não preciso comer, eu não preciso não sei o quê, eu não priorizo isso. E aí tu começa a perceber que isso vai afetando a tua produtividade, isso vai afetando o teu sono, isso vai afetando o teu foco. E aí tu começa a ampliar as tuas preocupações, por vezes não é nem pelo contexto, mas é porque tu tá mal de saúde. E essa dificuldade da tua saúde tá te gerando mais preocupações, que inclusive vão gerar mais gastos. Eu não sei se você já passou por algum episódio de dor, de realmente se ver impossibilitado de fazer alguma coisa. Eu já fiz 3 cirurgias de cálculo renal. E na segunda cirurgia de cálculo renal, eu tive uma complicação na cirurgia, em que eu tinha o cálculo lá dentro, né? E o médico não conseguiu achar o cálculo. Ele começou a cavar, não achava o cálculo e danificou meu rim. E esse, como se tivesse um machucado no rim, sabe? Cortou, sei lá, eu. Não, a gente não vê porque tá interno, né? E aquele machucado no meu rim gerou uma dor que eu não conseguia me mexer por 20 dias. Depois durou, sei lá, a dor durou quase um ano depois. Mas assim, de não me mexer 20 dias, eu não conseguia deitar na cama. Eu dormia sentada. Dormia não, né? Ficava sentada, porque dormia bem pouco. Porque era muita dor. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia levantar para comer. Eu não conseguia me mexer de dor. E não tem nada que gere mais instabilidade emocional, pelo menos pra mim. E olha que eu me preocupo, já, as minhas fases da vaca magra, né, me preocuparam muito em relação ao dinheiro. Mas assim, tu te vê incapaz de fazer as coisas é um negócio que te gera um aprendizado pra vida, sabe? Porque tu vê o que realmente importa, assim, e a gente consegue, a gente não dá sentido nessas coisas no nosso dia a dia, de levantar, de comer, de ir no banheiro, de tomar um banho, de lavar o cabelo. Perde isso pra ver, sabe? Faz com que a gente olhe a vida de uma outra forma e eu não passei nenhum tipo de grande risco, né? Eu simplesmente tive um machucado, só que era um machucado dentro de um órgão e isso me gerou toda essa dor e essa incapacidade de fazer as coisas. Eu não estava em risco de vida, eu fico pensando nas pessoas que estão em risco de vida sentindo dor. O que eu quero dizer com isso? Internamente, lidar com dor é uma coisa que gera uma instabilidade emocional muito grande. E que muitas vezes a gente consegue evitar esse tipo de coisa, óbvio que não tudo, mas a gente consegue evitar algumas dessas coisas com ações de alimentação e exercício físico. Eu, por exemplo, tomava pouquíssima água antes de ter os cálculos renais. Hoje em dia eu fico me policiando sempre com uma garrafinha do lado. Por quê? Porque é um recurso, a minha saúde, que é imprescindível para o resto. E que se eu colocar ela em risco, eu prejudico todas as outras áreas da minha vida, inclusive a financeira. Porque nessa ocasião, por exemplo, eu não podia trabalhar. E se eu fosse autônoma como eu sou hoje, naquela época eu tinha carteira assinada. Mas hoje, por exemplo, eu tenho as nossas empresas. Se eu não trabalho, né, na empresa de treinamento, se eu não dou palestra, se eu não dou cursos, eu não tenho renda. Então, a minha saúde, a minha renda depende da minha saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, vendo isso como um recurso, eu vou ter prejuízo. E muitas vezes ver a saúde como um recurso
É eu tomar água para não ter outro cálculo renal, porque eu já tenho uma predisposição à forma cálculo renal. É eu me alimentar direito. É eu fazer exercício físico. Entende? Então, assim, às vezes uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, na verdade impacta. E cuidar da tua saúde é um recurso interno que você pode investir e que não custa muito caro. Tomar água não custa dinheiro, gente. Mas tu não toma. Aí vai achar escalar e tem cálculo renal e fica 20 dias numa cama. Entendeu? Então, assim, é nós começarmos a dar valor a essas coisas. A nossa própria energia, no sentido de disposição, é um outro recurso. Se eu não tenho uma disposição, se eu não tenho uma vitalidade, que também é construída por ter uma boa saúde, como é que eu vou buscar enfrentar os meus problemas? As nossas crenças, nossos pensamentos, como eu já comentei, né? Nossa percepção de autoeficácia, resolução de problemas. Então, todas essas coisas que são internas são recursos e que nós precisamos olhar para elas, porque ao ter estes recursos, nós conseguimos minimizar as ameaças e diminuir as preocupações. Então, perceba que são coisas subjetivas, mas que mudam completamente a tua capacidade de resolução de problemas, e isso faz com que as tuas preocupações diminuam. Do ponto de vista externo, a gente tem lá recursos ambientais, né? Então, o ambiente que tu vive, a empresa que tu trabalha, ou a tua própria empresa, o lugar que tu trabalha, as coisas que você faz, as pessoas com as quais convive, isso são recursos, porque, por exemplo, tu está com um problema e digamos que tu está me acompanhando. Isso é o teu ambiente. Tu tá com um problema, tu construiu um ambiente favorável para resolver aquele problema, que é externo, e aquilo te gerou mudanças internas na tua mentalidade, por exemplo. E aí tu ganhou um recurso para resolver um problema. Então, expor, né, a conteúdos de valor que realmente vão contribuir para a tua vida, tudo isso é uma construção de recurso. E que por vezes a gente não se dá conta, fica lá, sei lá, 4 horas rodando TikTok vendo nada. Isso não é recurso que vai te ajudar a diminuir as tuas preocupações e vai conseguir amenizar as ameaças. Claro que distrair-se é ótimo, mas diferente do que muitas vezes a gente acha que pegar o telefone é uma distração positiva, por vezes ele gera mais cansaço mental do que relaxamento propriamente dito, sabe? Porque tu entra num estado ali de dissociação, só que tu tem muito estímulo, e esse estímulo não faz com que tu descanse mentalmente. Então, cuidado, porque tu estaria gerando um ambiente que não estaria sendo propício para te gerar o recurso necessário para te minimizar a ameaça. Então, o teu ambiente não é só onde tu vive, mas também o que tu consome, o que tu lê, o que tu estuda, as pessoas que tu convive, também, né? E tudo isso vai construindo o teu contexto, que vai servir como um recurso positivo para te ajudar na resolução dos teus problemas, das tuas ameaças, ou como prejuízo. Por exemplo, se você usar a rede social só para acompanhar a blogueira que ficam vendendo toda hora um monte de coisa, aquilo ali vai ser um recurso contraintuitivo, assim, né? Um recurso que ao invés de fazer com que tu minimize as tuas ameaças e minimize as tuas preocupações, aumente, porque tu vai fazer compromisso financeiro que tu não tem condição de pagar. Então a gente tem que cuidar muito as coisas às quais a gente se expõe. Porque quando a gente se expõe a coisas que, ao invés de melhorar, pioram as nossas condições, no sentido de fazer eu gastar mais, por exemplo, isso ao invés de minimizar as ameaças, ampliam, certo? Então tem que ter cuidado. Apoio social, né? O que eu quero dizer com isso? Rede de apoio, pessoas às quais você realmente confie. Isso é muito relevante, mas muito relevante mesmo, sabe? Eu não vejo as pessoas conversando hoje em dia. Eu e o Gui, a gente vai nos restaurantes e eu fico perplexa. E a gente não sai muito da casa porque a gente é bem caseirinho, assim. Mas quando a gente sai, vamos almoçar fora hoje. A gente olha pros lados, assim, e fica... Meu Deus, as pessoas estão no telefone, as pessoas não conversam. Um monte de gente entra em contato comigo e diz assim, eu não... tô com esse problema com meu marido, ou tal. Mas vocês não conversam, não tem transparência nas relações. E aí, se não tem transparência na relação, não tem vínculo afetivo. E aí, se não tem vínculo afetivo, tu não tem segurança. E aí, se tu não tem segurança, como é que tu vai te abrir? Como é que tu vai te tornar vulnerável?
Como que tu vai buscar aquele acolhimento? Não existe. Não existe essa parceria, sabe? E isso não é só entre marido e mulher, mas também entre filhos, entre pais. A gente tem que construir essas relações afetivas, porque elas são extremamente protetivas, elas servem como um recurso para controlar essas nossas preocupações. Um recurso que é externo, mas que impacta no interno. E, obviamente, né, o dinheiro, que, como eu já comentei, ele vai, sem dúvida nenhuma, ser um fator para minimizar essas dificuldades. E aí, falando em dinheiro, a gente entra no último item. Tem uma pesquisa que avaliou adultos, idosos, não sei, né? Hoje em dia, a minha mãe, por exemplo, tem 65 anos. Eu olho pra minha mãe, ela é super jovem. Aí ela tem 65 anos e já é uma idade que diz como idoso, né? No Código Civil, digamos assim. Aí a mãe pega e quer ir nas filas de supermercado de idoso. Ela quer estacionar nos lugares do idoso. Eu fico olhando pra ela e digo, ai, mãe, que vergonha. Tu não é idosa, sabe? Assim, tipo, em pleno vapor, andando, fazendo, mexendo. E aí eu fico assim, não é idosa. Mas foi feita uma pesquisa, considerando que 65 anos é idoso, né? E aí eles perguntaram o que era a maior fonte de preocupação desses idosos. E eles sinalizaram que era a insegurança em relação ao futuro, de não ter condições de ter uma aposentadoria tranquila que garantisse a manutenção da qualidade de vida deles. E se a gente pega algumas estatísticas aqui no Brasil, a gente vê, né? Tem algumas pesquisas mais antigas, atualizada eu não tenho, mas que mostra que os idosos, apenas 1% consegue se manter. Ou seja, essa preocupação é real, não é uma preocupação distorcida. Só que o que cria uma condição, quando tu é idoso, ruim, de insegurança? Se você, no presente, adulto, não construiu uma segurança financeira para você no futuro. E aí a gente entraria em outro assunto, que não é meu objetivo discutir aqui, porque já tem podcast falando sobre isso, que é a antecipação de prazeres que você ainda não tem condições de pagar, que é a escolha intertemporal, ou o viés do presente, que é esse nosso ímpeto, né, de não conseguir abrir mão de prazeres imediatos. Só que quando eu não consigo abrir mão de prazeres imediatos e eu gasto tudo que eu tenho hoje sem construir essa segurança no futuro, eu vou ser um velhinho de 65 anos, velhinho. Como eu disse, não acho que uma pessoa de 65 anos seja velhinha, mas enfim. Eu vou ter 65 anos e eu vou estar preocupado. E sinceramente, assim, ó, pra mim, Jéssica, tá? Não tô dizendo de pesquisa. Eu acho triste chegar com 65 anos e tu estar inseguro em relação à sua condição futura de qualidade de vida, de ter condição de comprar teus remédios, de conseguir pagar um pilates, uma academia, uma enfermeira se for preciso. Sabe, isso pra mim é perturbador, eu pensar que depois de uma vida inteira de trabalho, dedicação, de esforço, eu vou chegar com 65 anos e eu vou ter esse tipo de preocupação. Pra mim, Jéssica, isso é inimaginável, sabe? É, assim, impossível. Porque eu não consigo admitir que eu, Jéssica, vai chegar lá no futuro nessas condições. Só que o que acontece é que as pessoas não se projetam no futuro, né? As pessoas não se olham lá na frente. E aí acaba que o presente sempre vai ganhando mais força e o futuro vai ficando pro futuro. Só que o futuro chega. E aí tu não preparou o alicerce necessário para que tu consiga ter um futuro adequado financeiramente. E aí esse futuro inadequado financeiramente também te gera preocupações, ou seja, instabilidades emocionais. Nesse estudo ele traz isso, né? E aí eu fico realmente olhando para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que já estão nessa fase de idade, e realmente existem muitas pessoas que estão nessa condição. Então, depois de tudo que eu falei aqui hoje sobre preocupação, sobre as ameaças, sobre os recursos, eu espero de coração que você se preocupe mais, não com o problema, mas com não ter o problema. E que você consiga construir um ambiente, um contexto cheio de recursos internos e externos que te possibilitem hoje viver melhor e também chegar lá numa velhice melhor, sem essas preocupações, porque essas preocupações afetam a tua vida. Então, olha para tudo isso, faz os exercícios que eu trouxe aqui e vamos avançando para melhorar nosso nível de consciência e também a melhorar as nossas decisões financeiras
para isso, e com isso, né, ter uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. É isso que eu sempre quero compartilhar aqui para que você avance nesse sentido, tá certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.